Como sabem, pela Europa e pelo mundo têm havido várias eleições e o que nós temos visto nas televisões portuguesas é que querem seletivamente saber de determinadas eleições. Não sei se repararam, mas deixámos de falar da Argentina a partir do momento que ele começou, Javier Milei, a alcançar bons resultados económicos. Ignorámos deliberadamente o bom resultado que o Vox teve recentemente. Vamos seguramente ignorar no próximo ano as eleições presidenciais francesas, mas quando soubemos, evidentemente num país com pouca população, que não tem particular proeminência do ponto de vista económico ou sequer que seja uma potência europeia, porque não é o caso. Como um aliado de André Ventura perde, aí fizemos um grande comentário nas televisões portuguesas. Mas Anselmo Crespo sugeriu ir ainda mais longe. Anselmo Crespo diz que neste momento os aliados do André Ventura estão todos a cair ou por uma razão ou por outra. Vamos falar um bocadinho sobre essas quedas e o aparente abrandar da direita radical europeia e vamos fazer uns comentários. Derrotar Vítor Orbán, que estava lá a 16, mas sobretudo derrotar com este estrondo com que ele conseguiu derrotar. Mas eu acho que é sobretudo uma grande derrota de Vítor Orbán. E é uma grande derrota de Vítor Orbán, tendo em conta tudo aquilo que ele fez nos últimos 16 anos para se poder perpetuar no poder, incluindo mexer na Constituição, mexer nas leis eleitorais. Tudo aquilo que Vítor Orbán fez foi criar as condições na Hungria para se poder perpetuar no poder. E eu acho que há também aqui uma leitura nacional que nós podemos fazer disto, sobretudo para citar o próprio André Ventura, que disse em tempos que, quando lhe perguntaram qual era o modelo de governação com o qual ele mais se identificava, e ele apontou a Hungria e o regime de Vítor Orbán como aquilo que seria uma coisa parecida, tendo o Chega no poder em Portugal. Ora, eu acho que se isto é um modelo de André Ventura, então nós estamos conversados sobre o sucesso que esse modelo teve e a resposta que o eleitorado na Hungria deu ao fim de 16 anos de um regime liderado por Vítor Orbán. E é também curioso, e termino com isto, percebermos. Bom, eu acho que Anselmo Crespo faz aqui a questão da falsa dicotomia em primeiro lugar, que é o André Ventura disse que o regime mais parecido, ou a forma de governar da direita radical mais parecida que nós temos na Europa seria a de Vítor Orbán. Vítor Orbán caiu há uns dias e, portanto, André Ventura também vai cair antes sequer de governar. Não é o caso. Vítor Orbán esteve 16 anos no poder, teve muitos méritos e muitas falhas. As falhas são evidentes, a questão das infraestruturas. Foi como eu vos disse, eu tive a oportunidade de falar com alguns húngaros antes das eleições, queixavam-se de infraestruturas, queixavam-se do poder de compra, essencialmente da subida de rendas que foi avassaladora. Basta vocês verem, por exemplo, os custos da habitação na Hungria e, portanto, o fator económico tem evidentemente o seu peso e depois, claro, estávamos a falar de um governo com altas taxas de corrupção e que são inegáveis e eu não passo panos quentes à corrupção. O que eu digo, evidentemente, é que os méritos são, basicamente, a resolução de alguns dos problemas que eu me queixo em Portugal. Falo, por exemplo, das fracas taxas de natalidade dos portugueses e, evidentemente, do problema da imigração, que foi dos melhores a ser gerido em termos europeus na Hungria. Mas há várias questões aqui. Em primeiro lugar, é como eu vos dizia, é importante dar nota que as televisões portuguesas optem por seletivamente falar da política internacional e ignorem também seletivamente determinadas eleições. O Vox teve um bom resultado recentemente numa eleição em Espanha que foi genericamente ignorada pelos mídias tradicionais. Eu estou certo de que vocês só ouviram falar deste resultado aqui no canal e pouco mais, talvez nos mídias espanhóis, evidentemente, também não têm escolha, mas é um bocadinho por aí. No próximo ano vão cobrir de forma bastante tímida as presidenciais francesas, não tenho grandes dúvidas, que além de serem das mais decisivas do ponto de vista da Europa e da União Europeia, que não são uma e a mesma coisa, temos altas probabilidades do líder da direita radical vencer em França. As sondagens mostram-no já há bastante tempo e parece que essa liderança está absolutamente consolidada, sem qualquer tipo de concorrência minimamente renhida. E, portanto, vamos ver a segunda parte, que Anselmo Crespo faz algumas considerações sobre os aliados de André Ventura, mas ignora, evidentemente, uma circunstância mais ampla que se está a espalhar pela Europa e eu já vou falar de vários exemplos disso mesmo. Vamos ouvir. Que todos os ídolos do Chega, desta direção do Chega, bem entendido, e de André Ventura, começam a cair em desgraça um a um, por motivos diferentes, uns nas urnas, outros a contas com a justiça, e se nós começarmos a pensar, agora foi Vítor Orbán, antes foi Bolsonaro, Le Pen, que enfim, chegou a estar em Lisboa, aos beijos e aos abraços a André Ventura,
E mesmo Donald Trump, que continua no poder, lembrar que André Ventura foi pôr-se em bicos dos pés na tomada de posse de Donald Trump, porque era uma grande esperança para o mundo, está a saber essa esperança e aquilo que os próprios americanos que votaram e elegeram Donald Trump pensam hoje, de acordo com os estudos de opinião feitos nos Estados Unidos, sobre aquilo que está a ser o mandato de Donald Trump. Portanto, eu acho que é um bom ponto de reflexão para o eleitorado português, no seu todo. Enfim, esperemos que não tenhamos eleições tão cedo, mas é um bom ponto de reflexão olhar para estas referências que André Ventura tem e o sucesso que estão a ter. Isto é uma parvoíce. Isto que Anselmo Crespo faz aqui é uma parvoíce. Várias questões. Vamos olhar então para a direita radical. Marine Le Pen está a ser falsamente acusada por algo que é literalmente uma perseguição política. Até basta ver, por exemplo, a pena que é convenientemente, por exemplo, a retirada dos direitos políticos no prazo de 5 anos, que convenhamos abrange precisamente o mandato do próximo presidente da República Francesa. Mas ainda assim, o substituto de Marine Le Pen, que, diga-se de passagem, o Chega é aliado do Rassemblement Nacional e, portanto, ele não pode falar da Le Pen e ignorar a circunstância do partido, o Rassemblement Nacional nas últimas eleições já foi o partido mais votado e, portanto, não teve coligações com 8 partidos, como fez o La France Insoumise, por exemplo, mas é factual que o Rassemblement Nacional continua a ser o partido mais relevante da política francesa e o próximo presidente da República, segundo todas as sondagens e estudos de opinião, é Jordan Bardella. E, portanto, não podemos simplesmente falar da Le Pen como se o Rassemblement Nacional fosse um caso perdido por causa da sua situação judicial. Olhem para a situação da AfD, que com toda a probabilidade, levando até em consideração que há um estudo de opinião recente que dá nota de que o chanceler alemão é o líder político europeu menos aprovado de todos, eu até acho que é o líder a nível mundial com menos aprovação de todos. Sabem quem é que está literalmente à espera para subir ao poder? É a AfD. A AfD já tem sondagens, muitas delas que aparecem em primeiro lugar. Evidentemente que a situação da Hungria não pode ser generalizável, porque estamos a falar de uma circunstância muito específica. O Orbán é um ator político com pouquíssimo paralelo, seja na esquerda, seja na direita a nível europeu, porque é um homem que acompanhou várias fases políticas da Hungria, esteve na fase da democratização e o próprio faz um grande percurso, porque o Fidesz antes tinha uma determinada orientação ideológica, hoje tem outra, e ele esteve em várias fases relevantes da política recente em termos húngaros. E, portanto, o poder também desgasta, além de todos os erros que eu já apontei neste vídeo e no vídeo no segundo canal, ele esteve 16 anos no poder e, portanto, não estamos a falar de uma coisa em abstrato. Olhando, por exemplo, para aquilo que são os resultados dos parceiros políticos dos partidos portugueses, nós ignoramos genericamente, por exemplo, o que eu dizia exatamente, que Friedrich Merz é, por exemplo, um líder que está bastante mal do ponto de vista das sondagens. Se olharmos, por exemplo, para os parceiros do Partido Socialista, vejam que Pedro Sánchez já foi acusado de várias questões bastante feias. A mulher de Pedro Sánchez está neste momento para ser julgada também por uma questão qualquer, já não me recordo qual, e ignoramos genericamente que o SPD, parceiro do Partido Socialista, teve o seu pior resultado de sempre e ninguém associou isso ao Partido Socialista, bastante conveniente. Ignoramos a prática criminosa dos socialistas espanhóis e genericamente também foi ignorada pela maior parte dos mídias tradicionais e ignoramos casos de sucesso. Enfim, podemos dizer que Giorgia Meloni poderia ter outro tipo de posicionamentos sobre a imigração, eu concordo. Posso dizer que tenho várias discordâncias com a Giorgia Meloni e tenho, de fundo, e acho que elas seriam relevantes do ponto de vista da sua governação política, mas em última instância também temos este caso de bastante sucesso. Giorgia Meloni foi agora a referendo e teve um referendo que lhe correu mal, mas a sua aprovação política continua bastante elevada e, portanto, é um caso também de sucesso. Do ponto de vista do Bolsonaro, eu não acredito, nunca fui particular fã de Bolsonaro, confesso, mas eu não acredito na justiça brasileira e até me podem dizer, bom, mas tu não tens que acreditar em nada. Está bem, dou de barato, mas a justiça brasileira é literalmente um pântano. Eu li há uns tempos atrás um artigo qualquer sobre esse tema e eu acho que estavam 5 ou 6 juízes a julgar o caso de Jair Bolsonaro e acho que 4 tinham sido selecionados pelo partido do Lula, portanto a coisa está mais ou menos evidente só desse ponto de vista. E, portanto, olhando para aquilo que são os aliados do Chega, muitos deles estão em crescimento, há outros que estão de saída. Vítor Orbán tem 16 anos de poder, o Chega acabou de fazer 7 anos de existência e, portanto, fazer comparação de André Ventura com Vítor Orbán é não perceber puto da história política da Hungria, perdoem uma expressão, e até da história política portuguesa, e, portanto, temos que comparar o comparável. Temos vários partidos em ascensão ou que estão já no poder por alguma razão, ou que estão brevemente à espera de
enfim, de se chegar ao poder. No caso da AfD, acredito que o Vox, apesar dos altos e baixos, também terá algum sucesso eleitoral. O Rassemblement National vai ter sucesso eleitoral em todos os próximos atos eleitorais que tiverem em França. As presidenciais serão um exemplo disso, e as próximas legislativas, sabe Deus quando é que serão, também serão um exemplo disso, não tenho grandes dúvidas. E portanto temos aqui vários exemplos que são genericamente ignorados para dizer, bom, mas o Orbán perdeu, então a direita radical vem por aí abaixo. Enfim, podem pensar isso, têm o direito a isso. Agora, eu acho que inevitavelmente, falando de Trump para terminar, a direita radical vai ter que perceber que no caso de Trump, no caso do seu intervencionismo externo, no caso inclusive dos dados que demonstram que J.D. Vance foi literalmente o beijo da morte para Orbán, se é que me faço entender, a direita radical vai ter que se descolar da administração de Donald Trump, porque neste momento parece-me que são essencialmente uma âncora. E agora há pessoas que dizem, bom, mas seria melhor ter Donald Trump ou Kamala Harris? Eu continuo a achar que Donald Trump é melhor do que a Kamala Harris, mas a hostilidade americana aos europeus vai evidentemente causar problemas aos seus aliados, principalmente os que tiverem um apoio explícito como teve Viktor Orbán. Basta ver as sondagens a caírem depois de J.D. Vance estar em Budapeste. Isso ficou evidente para qualquer pessoa que queira olhar para o assunto. E portanto, no caso de Donald Trump, bem sei, é um caso de insucesso e isso é inegável, é um caso que tem tido várias questões que eu discordo e tenho escrito, tenho falado sobre o assunto e, portanto, as pessoas sabem a minha opinião e eu acho que, essencialmente, estamos perante, cada vez mais, uma âncora do ponto de vista político para a direita radical europeia. E deixem-me que vos diga, a direita radical europeia tem que chegar ao poder e, como eu acredito que tem que chegar ao poder, eu acho que tem que se livrar de amarras e âncoras políticas como é neste momento, no meu entender, na minha humilde opinião, um entrave político que é a administração norte-americana, parece-me. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Têm as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.